Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma palestra dos Humanistas de Portugal. Eu sou o administrador do grupo e hoje nós temos o prazer de acolher o Ricardo Alves, que é o dirigente da Associação República e Laicidade. A Associação República e Laicidade foi fundada em 2003, tendo como objetivos a defesa da herança republicana e também o princípio da laicidade. A Associação tem um papel muito relevante ao nível da salvaguarda da laicidade das instituições estatais, através do envio de cartas a essas instituições e a partidos políticos, sempre que esses princípios sejam violados. Peço-vos então para acolherem Ricardo Alves com uma salva de palmas. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Pedro Rosário por me ter convidado para esta palestra, agradecer à Biblioteca dos Cruxeus por nos acolher aqui e também agradecer a todos vós que aqui estão hoje para ouvir esta palestra. Bom, eu represento a Associação República e Laicidade, como o Pedro disse, é uma associação com 20 anos e com ação principalmente na defesa da laicidade do Estado. Eu vou começar na palestra por explicar o que é laicidade, é o primeiro ponto. No segundo vou falar brevemente dos valores republicanos tal como eu os entendo. Seguidamente, essa será a parte da abordagem filosófica. Seguidamente, na abordagem histórica, vou falar da laicidade na Primeira República e no Estado Novo. No quinto ponto, vou dar uma viragem e vou fazer uma abordagem totalmente diferente que vai ser dar alguns dados sociodemográficos. Chegados ao sexto ponto, vou defender que sim, Portugal é um Estado laico e vou fazê-lo a partir da Constituição de 76, e no sétimo ponto vou fazer o contrário. Vou dizer que não, Portugal não é um Estado laico e vou dizer isso, e vou sustentar isso a partir da prática política. Portanto, vou defender duas coisas contraditórias e quando lá chegar, eu acho que não vão achar assim tão estranho que defenda duas coisas contraditórias. Bom, está um bocado longo, espero que não vos masse muito, portanto vou avançar. Primeiro ponto, o que é a laicidade? A laicidade é o princípio político de que o Estado se deve ocupar dos problemas do mundo que todos concordamos que existe. Alguns de nós são ateus, outros acreditam num Deus, outros acreditam em vários deuses, outros não sabem exatamente no que acreditam, outros não dão grande importância a essas questões. Mas seja como for, acreditemos no que acreditarmos, todos temos que viver juntos e temos que resolver os problemas deste mundo, que é o mundo que todos temos a certeza que existimos. A relação com outro mundo é uma questão de cada um. Portanto, as concepções religiosas ou metafísicas não são assunto público ou político sobre o qual o Estado se pronuncie, são do âmbito da apreciação privada de cada um, de cada indivíduo, e eventualmente da organização associativa para praticarem em grupo uma opção religiosa, seja ela qual for. Ora bem, isto significa que na organização política se deve desligar a comunidade de todos, aquilo que a todos diz respeito, a República, das comunidades de convicção. Comunidades de convicção são as comunidades que dizem pessoas que acreditam numa confissão religiosa ou noutra. Isto significa que o Estado deve assumir-se incompetente em matéria religiosa. O Estado não tem competência para decidir qual é a boa religião, qual é a má religião, ou para dizer que uma religião é melhor do que a outra. E isto significa que a laicidade do Estado rejeita os regimes de religião do Estado, mas também rejeita os regimes de ateísmo de Estado, e há vários exemplos históricos. Neste momento da Europa não haverá nenhum, mas há na Ásia, por exemplo, como rejeita os regimes em que uma religião é colocada acima das outras. Regimes de religião de Estado, neste momento ainda existem alguns na Europa, nomeadamente Reino Unido, a Dinamarca, a Grécia, entre outros. Bom, pôr em prática a laicidade do Estado implica distinguir a esfera pública e a esfera privada. Por esfera pública eu entendo os espaços estatais do Estado que existem obrigatoriamente para todos e que incluem os serviços públicos, saúde, ensino, justiça, assistência social. Isso que é do Estado, tudo o que é do Estado deve ser necessariamente neutro. Depois, a esfera privada é o espaço associativo, que ninguém é obrigado a ir, pode incluir serviços privados, saúde, ensino, justiça não,
e assistência social e não tem obrigação de neutralidade. O que eu quero dizer aqui, essencialmente, é que nos serviços do Estado, de saúde, ensino, justiça, assistência social, temos o direito de exigir do Estado que seja neutro. Temos o direito de chegar lá e o Estado não nos impor uma religião, não partir do princípio que temos sequer religião e nem sequer nos perguntar qual é a religião. Depois há o espaço associativo, o espaço que significa, num país livre, que temos o direito de nos juntar com algumas pessoas, constituir uma associação e depois irmos praticar uma convicção religiosa, faz parte da liberdade, e depois divulgar os nossos pontos de vista. Portanto, há que separar bem o que é a esfera pública e a esfera privada. Os valores fundamentais da laicidade são, portanto, a liberdade de consciência e a liberdade de expressão, a igualdade dos cidadãos e a universalidade das leis. Liberdade de consciência significa a liberdade de ter uma religião, não ter religião nenhuma, de mudar de religião, de manter privada a nossa opção em matéria religiosa. Nós temos o direito que o Estado não nos pergunte qual é a nossa religião. Podemos dizer a quem queremos, como é evidente, mas o Estado não tem o direito de nos perguntar, numa interpretação estrita da laicidade. Liberdade de expressão significa que temos o direito de comunicar a qualquer pessoa as nossas convicções em matéria religiosa. Evidentemente, isto inclui o direito de criticar a religião. Há países em que isto é sempre complicado, como é evidente, estar a criticar a religião, há muitos problemas a esse respeito. Ter o direito de difundir propaganda religiosa. Eu não sou muito adepto das testemunhas de Jeová, mas devo dizer que quando passo numa rua de Lisboa e os vejo a distribuir propaganda, eu acho que é um país livre, porque, por exemplo, na Rússia não podem. Na Rússia, neste momento, vão presos por fazer aquilo que em Portugal é perfeitamente livre, que é montarem uma banca num sítio público e distribuírem propaganda a quem passa. Isto não quer dizer que também que eu gosto de ser acordado ao domingo de manhã quando fazem isso. Igualdade dos cidadãos significa que ninguém deve ser privilegiado nem prejudicado por ter uma opção em matéria religiosa, seja essa opção o catolicismo, o protestantismo, o ateísmo, o islamismo ou o judaísmo, ou seja qual for. O Estado não deve privilegiar uma comunidade religiosa sobre a outra. Universalidade das leis significa que as leis devem ser feitas de forma completamente cega relativamente à religião e aos grupos de convicção das pessoas. Significa que a lei é feita para todos, sem distinguir, sem pensar que vai ser aplicada a cidadãos de uma determinada confissão religiosa ou outra. Portanto, isso quanto à universalidade das leis. Devo dizer que isto é válido do meu ponto de vista, mesmo que a totalidade dos cidadãos num país sejam numa determinada confissão religiosa. Porque mesmo que sejam todos de uma determinada confissão religiosa, aquilo que é o governo da cidade é uma coisa. Aquilo que é a relação do crente com a sua religião e os fins que pretende atingir, isso é outra coisa completamente diferente, que não deve fazer parte do governo da cidade, não deve interferir no governo e nas leis públicas. Separação entre política e religião. Bom, quando se debate, seja sobre o que for, sobre o direito à interrupção voluntária de gravidez, sobre o direito à morte assistida, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, neste momento já não é bem uma questão em Portugal, seja quando for, quando se apresentam razões a favor ou contra qualquer coisa desse género ou outro, as concepções religiosas não devem ter peso, porque isso diz respeito a um mundo que não é aquele em que nós vivemos. Isso diz respeito à relação dos crentes com a divindade, com aquilo que pretendem atingir através da sua relação com a religião. Portanto, quando se fazem leis para todos, essas leis não podem ser baseadas em princípios que só dizem respeito a alguns e à sua relação privada com a sua comunidade religiosa. Posto isto, ser laicista é ser um ateu antirreligioso, intolerante? Não.
Eu, quando falo de laicidade, falo de um regime político e uma filosofia também, necessariamente uma filosofia política. Ser antirreligioso é outra coisa. Ser antirreligioso é fazer um juízo sobre o valor da religião, sobre dizer que a religião é boa para a sociedade ou má para a sociedade. Ser antirreligioso é dizer que a religião é má para a sociedade ou que é má para os indivíduos. A laicidade não é isso. Não é dizer que as pessoas não devem ter uma religião, não é dizer que a religião não deve existir organizada na sociedade. Sim, pode existir, como disse mais atrás, faz parte da livre associação dos cidadãos. Pode ser-se laicista e religioso. Nós, na nossa associação, já tivemos na direção um dirigente que era católico, praticante e laicista, e é possível. Devo dizer que a palavra anticlerical é muito usada na sociedade portuguesa com o sentido de ser antirreligioso. Mas ser anticlerical é ser contra o poder político do clero. E isso, defender a laicidade é ser anticlerical nesse sentido, no sentido de dizer que o clero não deve ter o poder de interferir na sociedade. Portanto, ser anticlerical, do meu ponto de vista, não é o mesmo que ser antirreligioso. Antirreligioso é mesmo um juízo sobre a religião, anticlerical é um juízo político, é ser contra o poder político do clero. Bom, passando agora à segunda parte, brevemente, os valores republicanos, tais como os entendemos na Associação República e Laicidade. A República, do nosso ponto de vista, não se resume à questão de o chefe de Estado ser um rei ou um presidente. Significa que o poder político deve ser democrático quanto à escolha, portanto, quanto a quem pode exercer o poder, transitório quanto aos mandatos. Os mandatos devem ser limitados no tempo e, eventualmente, haverá limitação quanto ao número de mandatos que deve ter, e impessoal quanto a quem o pode exercer. O cargo de presidente é exercido por uma pessoa, hoje, daqui a uns anos por outra, sucessivamente por outra. Não, o cargo não é da pessoa, a pessoa é que é do cargo. Claro que uma monarquia falha todos estes critérios, mas alguns regimes que a maior parte das pessoas consideram repúblicas e que são tratadas e que até se chamam repúblicas também falham estes critérios. Por exemplo, a República Islâmica do Irão falha estes critérios, não é nem democrática nem transitória, e a República da Coreia do Norte também. Aliás, a República da Coreia do Norte vai no terceiro, formou uma dinastia e o presidente é o neto do presidente original. A República Islâmica do Irão tem o clero no topo do Estado, portanto não, são dois exemplos de regimes que, embora se chamem repúblicas, do meu ponto de vista estrito, não devem ser considerados repúblicas. Premissas do republicanismo, portanto, base que se parte, que o progresso prevalece sobre a tradição. Não é porque uma coisa se fez sempre de uma determinada forma que se deve continuar a fazer da mesma forma. Podemos descobrir que qualquer coisa que foi sempre feita de uma determinada maneira é melhor feita de outra maneira. Isso é válido para muito. Portanto, a tradição, sempre se ter feito assim, não é um valor. O valor é o progresso, é melhorar a vida das pessoas e como? Discutindo. Um debate contínuo e aberto. Igualdade independentemente da origem familiar, étnica, de orientação sexual, etc. Bom, a República parte do princípio da igualdade na sua contestação à monarquia. Historicamente, não devia ser uma família a herdar a chefia do Estado, mas, do meu ponto de vista, levado a sério, o republicanismo significa a igualdade independentemente da origem familiar em todas as circunstâncias, como significa que não há uma origem étnica privilegiada, um português não é necessariamente uma pessoa branca, como significa que não deve haver a discriminação das minorias de orientação sexual. Uma coisa talvez mais difícil de explicar é o que eu quero dizer quando escrevo ali que a unidade política fundamental é o indivíduo cidadão. Isto significa que, idealmente, a República deve pensar que toda a política, tudo o que é feito é dirigido para o indivíduo, para a pessoa. E que, se possível, não deve passar por comunidades intermédias, não deve passar por grupos organizados como as igrejas ou como
as ordens profissionais. Claro que na prática isto é muito difícil pôr em prática, porque o Estado acaba por gostar de dialogar com uma série de grupos corporativos. Debate público acima das pertenças comunitárias significa que, quando debatemos em público a vida do nosso país, ou da nossa cidade, ou do nosso bairro, devemos pensar no que é bom para todos, naquilo que é válido para todos, e não naquilo que é válido para um grupo de opção religiosa, para um grupo de orientação sexual, para um grupo de etc. Para um grupo étnico, etc. Temos que pensar acima disso. Devemos esquecer um pouco aquilo que somos e pensar que no espaço que partilhamos com todos devemos ir em busca daquilo que é comum a todos. Eu digo isto, podem pensar, ele está a ser um bocado lírico. Talvez, mas é um ideal que vale a pena, na minha opinião. Bom, passando agora à abordagem mais histórica, depois desta introdução filosófica, vou falar um pouco da laicidade na Primeira República. O 5 de outubro não foi apenas um golpe de Estado. O movimento republicano tinha um programa político que já vinha de várias décadas atrás, que não se limitava a substituir a presidência da República, a substituir o rei por um presidente. Tinha um programa laicista, um programa com uma firme convicção na emancipação, na elevação das pessoas pela educação e de um programa também de restauração da grandeza nacional. Vou falar aqui principalmente da separação da Igreja do Estado, porque é esse o tema da conferência. Portanto, temos esta figura que é da época e que eu gosto, pode ser um bocado antipática. Temos ali o Afonso Costa oficiar um divórcio, e a República é uma mulher bonita e o clero é um homem feio. E é um divórcio. E pronto, separação. Então vamos a isto. Quando se fala do processo de laicização do Estado em 1910 e 1911, não é apenas a lei de separação. Há 3 pilares principais. Há o decreto sobre a instrução, que tem a ver com o ensino, já vamos ver daqui a pouco. Há o novo Código do Registro Civil e há a lei de separação da Igreja do Estado. Deixo de fora outras coisas que foram feitas na mesma época. Por exemplo, em outubro de 1910 foram abolidos os juramentos religiosos. Anteriormente, os juramentos em atos oficiais eram religiosos, deixaram de ser. Ponho de fora coisas como a Universidade de Coimbra ter deixado de ter religião oficial. Concentro-me nestes 3 aspectos que, no meu entender, são os mais importantes: o ensino, o registro civil e a lei de separação. Foram feitos entre outubro de 1910 e abril de 1911, naquele período de menos de 6 meses, assim, a seguir pouco mais de 6 meses, 7 meses, a seguir ao 5 de outubro. António José de Almeida foi o autor do decreto sobre a instrução que vamos ver a seguir. O António José de Almeida, aqui, esta é uma fotografia da juventude, na altura de 1910, em 1910 já tinha a barba branca, mais tarde veio a ser Presidente da República. O António José de Almeida, enquanto Ministro da Instrução no Governo Provisório da República, fez este decreto sobre a instrução, muito simples. Artigo 1º, fica extinto nas escolas primárias e normais o ensino da doutrina cristã. Portanto, deixa de haver ensino da doutrina cristã nas escolas. Segundo, artigo 2º, o ensino da moral nas escolas primárias e normais primárias será feito sem auxílio de livro, intuitivamente, pelo exemplo da compostura, bondade, tenacidade e método de trabalho do professor e pela explicação de factos de valor cívico e moral que imprimam no caráter dos alunos o sentimento da solidariedade social. Bom, o artigo 2º, o artigo 1º acaba com uma coisa, que é o ensino da doutrina cristã. O artigo 2º institui outra, que é aquilo a que hoje chamaremos a educação cívica. Agora, evidentemente, pode discutir se a educação cívica deve ser mais estruturada. Isto é só um artigo de poucas semanas depois do 5 de outubro, é evidente que não é muito talhado. Mas pronto, um pilar fundamental da laicização do Estado em 1910-1911, o decreto sobre a instrução de António José de Almeida. Afonso Costa
é conhecido principalmente pela lei de separação, e é de justiça que a maior parte da legislação que separou o Estado da Igreja é da autoria dele, enquanto Ministro da Justiça do Governo Provisório da República a seguir ao 5 de outubro. E grande parte de separação é, no fundo, o registro civil obrigatório. Até 1910, quando as pessoas em Portugal nasciam, casavam ou morriam, portanto, os 3 momentos fundamentais da vida, numa certa visão, eram atos que eram da competência da Igreja Católica. Os livros de registro dos nascimentos, casamentos e mortes estavam nas paróquias. E era aí que estavam. Claro que os padres eram parte da estrutura do Estado, eram funcionários públicos. Quando foi decretado o registro civil obrigatório, o regime de registro civil obrigatório, os livros de registro foram retirados das igrejas e levados para as câmaras municipais, fisicamente. Isto significa que os administradores de cada município foram às igrejas, pegaram naqueles livros, alguns com centenas de anos de registros, e levaram-nos para as câmaras municipais. Foi um processo complicado, tenso, e em que às vezes interveio a Força Armada, a Guarda Republicana na altura, porque não foi um processo totalmente pacífico. Mas foi um passo fundamental na laicização do Estado, porque a partir daí os registros de nascimento, casamento e morte passaram a ser do Estado, sem passar pela Igreja. Portanto, um passo fundamental na separação do Estado da Igreja. Agora, a Lei de Separação. A Lei de Separação do Estado da Igreja de 20 de abril de 1911 tem 196 artigos. Eu não vos vou martirizar com os 196 artigos, não vou passar dos 8 primeiros, acho eu, se bem me recordo, porque não podemos passar aqui a tarde toda. Artigo 1º, a República reconhece e garante a plena liberdade de consciência a todos os cidadãos portugueses e ainda aos estrangeiros. Artigo 2º, a partir da publicação deste decreto, a religião católica apostólica romana deixa de ser a religião do Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente autorizadas, como agremiações particulares, desde que não ofendam a moral pública, etc. Artigo 3º. Dentro do território da República, ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, nem perguntado por autoridade alguma acerca da religião que professa. Artigo 4º. A República não reconhece, não sustenta, nem subsidia culto algum. Não reconhece, não sustenta, nem subsidia. E por isso, a partir do dia 1 de julho, serão suprimidas nos orçamentos do Estado, dos corpos administrativos locais e de quaisquer estabelecimentos públicos, todas as despesas relativas ao exercício dos cultos. Artigo 5º. São extintas as côngoras, outras imposições destinadas ao culto. Artigo 6º. O Estado, os corpos administrativos e estabelecimentos públicos não podem cumprir, direto ou indiretamente, quaisquer encargos. Artigo 7º. O culto particular ou doméstico de qualquer religião é absolutamente livre. Artigo 8º. É também livre o culto público de qualquer religião nas casas para isso destinadas, que podem sempre tomar forma exterior de templo. Enfim, alguns comentários rápidos. No artigo 1º temos o reconhecimento da liberdade de consciência. Como eu dizia mais atrás, a liberdade de ter uma religião, não ter, mudar de religião, manter privada a religião, está ali que ninguém pode ser perguntado. No artigo 3º, que ninguém pode ser perguntado, portanto, a privacidade. E a religião católica apostólica romana deixa de ser a religião do Estado. Qual era a situação à data desta lei? Até ao final da monarquia, a Igreja Católica era parte do Estado. Os padres, no fundo, eram funcionários públicos e os orçamentos da Igreja Católica eram parte do orçamento do Estado. Havia um ministério, que era o Ministério dos Cultos, que no fundo geria a Igreja Católica em Portugal. A partir desta lei, os padres deixam de ser funcionários públicos, o orçamento da Igreja deixa de ser público, e isso é uma revolução completa na relação entre o Estado e a Igreja. Há aspectos aqui que podem parecer radicais. Depois, houve uma questão que até hoje também ainda não está completamente resolvida e que eu não me quero alargar muito, que é a questão do património. A Igreja foi cedido o usufruto de algum património por um período que seria de 99 anos. Mas
passando à frente agora, Constituição de 1911, no artigo 3º. Portanto, no verão de 1911 foi redigida a Constituição, a Constituição da República, que reconhece a liberdade de consciência e de crença como invioláveis, reconhece a igualdade política e civil de todos os cultos, algo que não temos hoje. Hoje não temos na nossa Constituição nada que diga que todos os cultos religiosos são iguais em direitos. Devemos ver isso mais à frente. Ponto 6. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, nem perguntado por autoridade alguma acerca da que professa. Portanto, a Constituição de 1911 retomou alguns aspectos da lei de separação. Devo dizer, voltando um pouco atrás, que artigo 6º, o Estado, os corpos administrativos e os estabelecimentos públicos não podem cumprir direto ou indiretamente quaisquer encargos cultuais. Se lerem depois mais à frente na lei de separação, noutros artigos que eu não vou mostrar porque não há tempo para tudo, a ideia era mesmo que o culto católico fosse financiado pelos próprios fiéis. E isso, que não houvesse dinheiro nenhum do Estado a financiar a Igreja Católica. Os próprios fiéis teriam que se organizar e financiar. Isso significa, por exemplo, que um evento como a Jornada Mundial da Juventude seria integralmente pago pelos fiéis. Deixem-me acrescentar, relativamente à situação que existia em 1910, que a Igreja Católica era a Igreja de Estado, os outros cultos eram tolerados. Havia, à data de 1910, organizada uma comunidade evangélica, algumas igrejas evangélicas, e havia também uma pequena comunidade judaica. Há aqui um sítio em que se diz que podem sempre ter fachada virada para a rua. É aqui no artigo 8º, que as casas do culto religioso, seja ele qual for, podem ter fachada virada para a rua. A razão para isto estar aqui é que antes de 1910, as casas as igrejas evangélicas ou a sinagoga de Lisboa, que ainda existe ali ao pé do Largo do Rato, não podiam ter fachada virada para a rua. Porque o culto público era o católico. Os outros eram cultos privados, domésticos, que não se considerava que pudessem, considerava-se que era uma coisa de estrangeiros e que os portugueses, se calhar, não se deviam converter, não deviam poder mudar para outra confissão religiosa. E a propósito, a Sinagoga de Lisboa, se forem ver, a fachada não está virada para a rua, desde antes de 1910 e até hoje. Está lá atrás de um muro e colocado o prédio de uma forma oblíqua, porque não podia ter uma fachada direta para a rua. Isso era uma coisa que só as igrejas católicas é que podiam ter. E quanto à maneira como a lei de separação foi recebida, na altura os protestantes acharam que a Igreja Católica ainda ficava com os edifícios do culto, que recebia centenas e centenas deles e que ainda ficava privilegiada. Claro que a Igreja não concordou. A Igreja não concordou, até hoje diz-se que a Primeira República perseguiu a Igreja Católica. Bom, eu acho que não. Reparem, hoje, o mais radical do que foi feito em 1910, e quando digo aqui o mais radical é o que vai à raiz, o mais radical continua em vigor. O registro civil continua a existir. Prevalece o registro civil. Os nossos nascimentos, casamentos, mortes, divórcios, continuam a ser exclusivamente civis. Os padres não voltaram a ser funcionários públicos. O ensino não é confessional. Portanto, o que foi feito mais radical em 1910, 1911 continua em vigor. Depois não continua em vigor uma série de outras coisas. Não continua em vigor a proibição do Estado de financiar o culto católico. Na Primeira República não havia ensino da religião e moral católica nas escolas públicas, agora existe. Portanto, há uma série de aspectos em que, no meu entender, se recuou bastante relativamente a 1910, 1911, relativamente à Primeira República. Mas hoje ninguém diz que a Igreja Católica é perseguida em Portugal. E, no entanto,
continua em vigor aquilo que na altura se considerou que era perseguição. E deixem-me acrescentar, quem comparar a lei de separação de 1911 portuguesa com a lei francesa de 1905 encontra semelhanças imensas. Os primeiros artigos são quase iguais. A lei portuguesa de 1911 foi inspirada na francesa de 1905 e a lei francesa de 1905 continua em vigor em França. E neste momento eu acho que ninguém diz que em França a Igreja Católica é perseguida pelo Estado. Portanto, este é o meu ponto de vista. Depois, sim, há quem diga que a Primeira República perseguiu a Igreja Católica. Bom, eu consigo compreender isso na medida em que a lei de separação colocava limitações à realização de procissões, por exemplo, e de atos religiosos em cemitérios, portanto, tipicamente em funerais. É verdade que esse é um aspecto em que eu considero que a lei de separação hoje não faria sentido. Na prática, as procissões só podiam fazer-se onde existia uma grande tradição. Os actos religiosos em cemitérios dependiam de uma autorização. Isso hoje não faz sentido ter limitações a isso, a não ser as limitações de trânsito e de ordem pública mínima. O património ficou no Estado formalmente, mas cedido gratuitamente à Igreja. E reverteria para o Estado quando não fosse usado pelas igrejas. Na lei de separação há alguns artigos que dizem isto, portanto que o património, as igrejas fisicamente continuavam a ser do Estado, mas quando não fossem usadas, quando não fossem usadas pela Igreja Católica, voltariam para o Estado. Isto não sei se deve ser considerado perseguição ou não. Temos que ir ver aquilo de que a Igreja Católica se queixou na altura, no fundo, foi de que os padres deixaram de ser funcionários públicos, as igrejas de ser subsidiadas pelo Estado. Se forem ler o que os bispos católicos escreveram à altura, queixaram-se de outras igrejas, nomeadamente os evangélicos, que seria uma concorrência direta, poderem fazer a sua propaganda sem grandes entraves. Portanto, a partir do momento em que há liberdade para as pessoas aderirem a qualquer religião, isso foi considerado, entre aspas, perseguição. E na altura a Igreja considerou que o divórcio ser legal, porque o registro civil de que falámos lá atrás legalizou o divórcio pela primeira vez em Portugal, em 1910. A Igreja na altura considerou que o divórcio ser legalizado era o Estado afastar-se daquilo que deveria ser um Estado de inspiração católica. E era, mas eu acho que há que ter a noção que também aqui há uns 10 ou 15 anos o vocábulo não foi usado não foi perseguição, mas a Igreja teve uma reação muito forte a coisas como a legalização da interrupção voluntária de gravidez e, em menor grau, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, no meu entender, não, a Primeira República não perseguiu a Igreja Católica. Evidentemente, outras pessoas terão uma visão diferente. Passemos ao Estado Novo. Temos ali o Salazar e o Cerejeira, colegas de quarto em Coimbra quando eram estudantes. Depois, Salazar, como todos sabemos, teve 36 longos anos como presidente do Conselho e quase no mesmo período, mais ano, menos ano, Cerejeira foi cardeal patriarca de Lisboa, o bispo de Lisboa, e, portanto, as duas figuras de referência do Estado e da Igreja durante 3 décadas, mais 3 décadas, tinham uma amizade que vinha desde os tempos de Coimbra. É um aspecto pessoal, mas num país pequeno como este tem muita importância. Bom, Constituição de 1933. Há um equilíbrio no início do Estado Novo entre várias coisas. Há um equilíbrio no início do Estado Novo entre católicos como Salazar, entre fascistas puros e duros e republicanos conservadores. E esse equilíbrio levou a que, no início, a Constituição de 1933 não seja propriamente uma Constituição de reposição da Igreja de Estado. Depois, mais à frente, foi diferente.
Mas, de qualquer modo, o que diz o artigo que supostamente mantém a separação entre Igreja e Estado na Constituição de 33 é que, sem prejuízo do preceituado pelas concordatas na esfera do padroado, o Estado mantém o regime de separação em relação à Igreja Católica e qualquer outra religião ou culto. A Constituição de 1911 nem sequer referia à Igreja Católica, esta já refere. Também é diferente. Artigo 8º, Constituição 33. Constituem direitos e garantias individuais dos cidadãos portugueses a liberdade e inviolabilidade das crenças e práticas religiosas, a liberdade de expressão do pensamento sob qualquer forma. Se lerem a Constituição de 33, este artigo 8º é impressionante. São quase 2 dezenas de liberdades, incluindo a liberdade de reunião, de associação. Está lá tudo na Constituição de 33, artigo 8º. Só que depois lá no fim está aquela parte em itálico, que diz: leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão do pensamento, de ensino, de reunião e de associação. E realmente as liberdades fundamentais estão na Constituição 33, só que para dizer que essas liberdades depois são reguladas pela lei, que foi extremamente restritiva, quer quanto à liberdade de reunião, quanto à liberdade de associação e quanto à liberdade de expressão do pensamento, como toda a gente sabe. Portanto, é uma obra de juristas um bocado um bocado delicada. Originalmente, na Constituição de 33, quanto ao ensino, dizia-se que o ensino ministrado pelo Estado é independente de qualquer culto religioso, não quer dizer que seja neutro, não o devendo, porém, hostilizar. Não o devendo, porém, hostilizar, só vai para um lado, não é? Não diz lá, não proíbe que se faça a propaganda de um culto, moderadamente. E depois, isto veio a mudar mais à frente, ao longo dos tempos, estes artigos, eu não vou descrever isso aqui, a evolução da Constituição até 1974, mas foi piorando em matéria de separação entre a Igreja e o Estado, e na última revisão constitucional, já com Marcelo Caetano em 1970, a palavra de Deus entrou na Constituição. Já na última revisão da Constituição, já com Marcelo Caetano, que supostamente seria a abertura, não é? Seria a liberalização do regime, mas enfim. Agora, na prática, isto foi bastante pior. A escola pública no Estado Novo tinha obrigatoriamente um crucifixo, todas as escolas primárias tinham obrigatoriamente um crucifixo atrás e por cima da cadeira do professor, e o retrato do Presidente do Conselho e o retrato do Presidente da República. Era assim, obrigatoriamente, esta figura. Porquê? Porque em 1936 a Lei de Bases da Educação Nacional, a Lei de Bases da Educação Nacional é a lei que cria a Mocidade Portuguesa, que cria o livro único, entre outros aspectos. A Lei de Bases da Educação Nacional diz, base 13, em todas as escolas públicas do ensino primário, infantil e elementar existirá por detrás e acima da cadeira do professor um crucifixo como símbolo da educação cristã determinada pela Constituição. Porque, entretanto, aquela Constituição de 33 em 35 tinha sido revista e a educação tinha que ser cristã. Portanto, isto foi evoluindo para pior. E a seguir vem a Concordata de 1940. A Concordata de 1940 já vem esvaziar ainda mais qualquer resquício de separação entre Estado e Igreja que houvesse. No seu artigo 3º diz que a Igreja Católica em Portugal pode organizar-se livremente de harmonia com as normas do direito canónico e constituir por essa forma associações ou organizações a que o Estado reconhece personalidade jurídica. Portanto, a Igreja Católica organiza-se e comunica ao Estado que criou uma paróquia ou que criou outro tipo de associação, como um seminário ou uma escola ou qualquer coisa. Claro que não é o regime anterior a 1910 em que a Igreja era parte do Estado, é um regime diferente, é um regime em que a Igreja mantém-se administrativamente separada do Estado. Portanto, nesse aspecto, isto é uma blasfémia para os dois lados. Nesse aspecto, Salazar continuou Afonso Costa, na medida em que a Igreja continuou administrativamente separada do Estado. A Igreja, portanto, tem a sua independência e pode formar associações e organizações e o Estado reconhece automaticamente. Artigo 6º. É reconhecida à Igreja Católica a propriedade dos bens que anteriormente lhe pertenciam e estão ainda na posse do Estado.
portanto, desfaz parte do que foi feito quanto ao património, parte do que foi feito pela Lei de Separação de 1911, e cria a figura da afetação permanente ao serviço da Igreja para os imóveis classificados como monumentos nacionais e como de interesse público. Aqui em Lisboa, por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos não é da Igreja. O Mosteiro dos Jerónimos é do Estado. O Mosteiro de São Vicente de Fora é da Igreja. O Mosteiro de São Vicente de Fora é da Igreja, pertence, propriedade, gera, etc. O Mosteiro de Jerónimos não, é do Estado. O Estado pode fazer o que quiser, mas permite que a Igreja lá faça atos de cerimónias religiosas, missas, não sei se diariamente, mas pelo menos semanalmente. Mas está afetado o Mosteiro de Jerónimos para o uso da Igreja, não é propriedade da Igreja. E há outros exemplos que poderiam ser dados. Artigo 8º. Isenções fiscais. São isentos de qualquer imposto ou contribuição geral ou local os templos e objetos nele contidos, os seminários e outros estabelecimentos destinados à formação do clero. Artigo 11º. Equipara praticamente os eclesiásticos às autoridades públicas. No artigo 11º da Concordata, os eclesiásticos gozam da proteção do Estado nos mesmos termos que as autoridades públicas. Claro que o Estado Novo não fez isto para outra confissão religiosa, só fez isto para a Igreja Católica. Artigo 21º. O ensino ministrado pelo Estado nas escolas públicas será orientado pelos princípios da doutrina e moral cristãs tradicionais do país. E tradição há só uma, que é a católica. Consequentemente, ministrar-se-á o ensino da religião e moral católicas nas escolas públicas elementares, complementares e médias aos alunos cujos pais, ou quem suas vezes fizer, não tiverem feito pedido de isenção. Portanto, isto quer dizer que toda a gente tem educação religiosa e moral católica, a menos que diga ao contrário por escrito. Portanto, à partida parte-se do princípio que toda a gente é católica e toda a gente vai ter educação moral e religiosa católica. Este regime, criado em 1940 pela Concordata, manteve-se até depois do 25 de Abril, até 1987. Em 1987 houve um acórdão do Tribunal Constitucional que disse que era ao contrário, que quem queria ter é que devia pedir para ter. Isso modificou a prática das escolas. Até lá, para não ter, era preciso fazer um pedido de isenção por omissão. Se ninguém dissesse nada, era para ter religião e moral católica. Artigo 22º. O Estado português reconhece efeitos civis aos casamentos? Sim. Houve um período que começa em 1911 e vai até 1940, em que em Portugal o casamento que era reconhecido era o casamento civil. Exclusivamente. E não há drama por causa disso. Em França, por exemplo, neste momento, continua a ser só o casamento civil a ser reconhecido. Pronto. Se as pessoas depois a seguir vão fazer uma cerimónia católica, ou fizeram uma semana antes, é o direito delas, não interfere com nada. O artigo 22º passa a reconhecer efeitos civis aos casamentos e o artigo 24º faz uma coisa diferente, que é proibir o divórcio a quem se casa pela Igreja Católica. Isto significa que os que casaram de 1940 até 1975 pela Igreja Católica neste país não tinham o direito de se divorciar. Sabiam que entravam num casamento para a vida. Isto vai ter consequências a partir nos anos 60 e 70. Pessoas que estavam separadas, e separadas de facto e reconhecidamente, mas que não se podiam voltar a casar. E mais à frente hei de falar disso. Pronto, terminei esta parte. Vamos passar agora para qualquer coisa completamente diferente. Vou agora aqui apresentar uma abordagem estatística ao Portugal atual. A pergunta de partida é se Portugal é uma sociedade secularizada. Quando eu falo em laicidade do Estado e secularização da sociedade, duas coisas diferentes. Laicidade do Estado, estamos a falar de política, de religiões entre Estado e comunidades religiosas, do Estado entre cidadãos. A sociedade ser mais secular ou menos significa as pessoas ligarem mais ou menos aos preceitos
de origem religiosa tomarem esses preceitos de origem religiosa como uma referência na sua vida. Por exemplo, será que as pessoas se casam sempre pela Igreja Católica? Ou outra, será que as pessoas só têm filhos dentro do casamento? Será que respeitam a orientação para não se divorciarem? Etc. Vamos olhar para isso do ponto de vista estatístico, partindo de 1960 até à atualidade. Primeiro gráfico, os censos nacionais. Os censos nacionais de 60, 81, 91, 2001, 2011 e 2021 têm contido uma pergunta sobre a religião. No censo de 1960, o número de católicos, a percentagem de católicos está lá em cima, salvo erro, nos 98%, em 1960. Lá em cima. Havia 2% que diziam que não tinham religião ou que tinham outra religião, ou que não responderam. Em 1981, o número de católicos desce abruptamente para os aproximadamente 80% e tem-se mantido aí. As pessoas que respondem ao censo que são católicas mantêm-se nos 80% dos respondentes desde 81. O número dos sem religião tem subido, é aquela linha a vermelho, e no censo de 2021 foram 14%. Os de outras religiões minoritárias, já vamos olhar para elas, são neste momento, 2021, cerca de 5%, é a linha a verde. A linha a amarelo são as pessoas que recusam responder. Vamos olhar em maior detalhe para os resultados dos censos de 2021. Portanto, em 2021, 78% dos portugueses que responderam, 78 portugueses maiores de 16 anos disseram que eram católicos. 14% disseram que não tinham religião. 2,6% recusaram responder-se, portanto definir-se, ou pelo menos dizer ao Estado o que são em matéria de religião. 2,1% disseram que eram de religião protestante evangélica, 1% que eram de outra religião cristã, 0,71% que eram testemunhas de Jeová, 0,67% cristã ortodoxa, 0,4% muçulmana, 0,27% outra religião não cristã, 0,22% hindu, 0,19% budista, 0,03% judaica. Bom, basicamente, sim, mais 3/4 dos portugueses dizem que são católicos. O segundo maior grupo são as pessoas sem religião. A segunda maior comunidade religiosa é de longe a comunidade protestante evangélica, que é principalmente a comunidade organizada na AEP, Aliança Evangélica Portuguesa, que junta os Adventistas do Sétimo Dia, as Assembleias de Deus, os Batistas, Anabaptistas. Aqui em Lisboa não há um bairro em que não haja uma igreja evangélica. Fora de Lisboa também existe, principalmente no litoral. Se a Igreja Católica falamos de uma realidade que andará pelas 4.000 paróquias, portanto praticamente uma por freguesia, neste momento as freguesias são 3.000 e poucas, mas antes da reforma Relvas em 2013 ou 14 eram 4.000 freguesias. A Igreja Católica tem um templo e uma paróquia, portanto uma estrutura organizada por cada freguesia, salvo raras exceções. A comunidade evangélica deve ter não 4.000, mas largas centenas, talvez quase 1 milhar de igrejas evangélicas, depois com diferenças filosóficas, mas com diferenças religiosas, mas é a mesma comunidade. A terceira maior comunidade religiosa são as Testemunhas de Jeová, que também têm umas centenas, 500 ou 600 locais de culto e comunidades de base também nessa ordem de grandeza. Portanto, estas são as 3 maiores comunidades religiosas. Depois, a cristã ortodoxa não é exclusivamente ucraniana, nem cresceu espetacularmente com a vinda dos ucranianos. A muçulmana, comparada com outros países europeus, é exígua, não é? Que acho que, salvo erro, no censo estão 30.000 ou 40.000 muçulmanos, que não é significativo. O censo não permite as pessoas identificarem-se, por exemplo, como neopentecostais, mas os próprios neopentecostais, se formos ver, são
umas dezenas de igrejas pelo país fora. Portanto, são comunidades bastante mais pequenas e numa escala completamente diferente. A comunidade judaica tem 4 sinagogas no país inteiro. Portanto, para terem noção, dos católicos são 4.000, aos judeus que são 4, em locais de culto. É essa a escala, a dimensão de variação destas comunidades. Bom, então vamos agora olhar para o comportamento social neste país em que 3/4 das pessoas, mais de 3/4 das pessoas dizem que são católicas, ao censo. Mais de 3/4 das pessoas dizem ao censo que são católicas. E mais de 60% das crianças nascem fora de casamento, de pais que não estão casados. Portanto, 3 em cada 5 crianças no último ano, para que há dados, que é 2021, 60% nasceram fora do casamento. Pronto, antes do 25 de Abril o número era mais reduzido, era 10%. Desde aí tem vindo a subir, mas sobe particularmente ali na viragem do século. Começa a subir mais fortemente. A mudança social acelera a partir do ano 2000, sensivelmente. Se calhar porque começaram a ter filhos as pessoas que já foram educadas em democracia na viragem do século, começaram a ter filhos os que tinham 20, 25, 30 anos. Agora vamos olhar para os casamentos civis. 3/4 da população nacional dizem que são católicos, mas 70% dos casamentos são civis. Bate certo? Bom, não sei. Casamento civil, como vocês veem, antes do 25 de Abril, andava ali pelos 10%. Portanto, era minoritário, fortemente minoritário. Logo a seguir, ainda antes do 25 de Abril, começa a subir. Ainda antes. Em 1970, 68, 70, começa a subir. Depois, a partir da viragem do século, lá está, a partir da viragem do século, há uma aceleração, a curva dirige-se mais para cima e acabou por ultrapassar os 50%. Neste momento, 70% dos casamentos são civis. Os outros 30% são principalmente católicos, sendo que há uma pequeníssima percentagem de casamentos de outras comunidades religiosas. Está ali um ponto isolado que não é um erro. É Covid-19. Aquele ponto isolado, 84% de casamentos civis em 2020 é o Covid-19. Portanto, não é muito significativo. Não. Bom, num país em que mais de 3/4 das pessoas se dizem católicas, o divórcio é um estigma, é uma coisa que as pessoas têm vergonha de fazer. Bom, hoje em dia já não. Hoje em dia, para cada 100 casamentos, há 60 divórcios. Lado direito. Antes do 25 de Abril, para cada 100 casamentos, havia menos de um divórcio. Antes do 25 de Abril é ali em baixo, próximo do zero. E depois, no 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril, acontece a revisão de um artigo da Concordata de 1940. Um único artigo. Aquele artigo que eu mostrei há bocado, que proibia o divórcio aos casados pela Igreja Católica, foi revisto em fevereiro de 75, por acordo entre os governos provisórios e a Santa Sé, e passou a ser permitido em 75 o divórcio aos casados pela Igreja Católica. E, portanto, o divórcio a seguir ao 25 de Abril passa de 1 por cada 100 casamentos para 10 divórcios por cada 100 casamentos. As pessoas foram a correr divorciar-se. E depois tem vindo a subir, já chegou a estar nos 70 divórcios por cada 100 casamentos. E ali volta a haver um ponto completamente anormal sozinho lá em cima, que é o ano 2020, é Covid. Portanto, é normal, é um ponto anormal e tem a ver com ter estado tudo alterado nesse ano. Este gráfico pode não ser o mais importante, mas é uma tentativa de chegar à questão de se as pessoas casadas pelo registro civil se divorciam mais que as pessoas casadas pela Igreja Católica. Como podem ver, lado esquerdo do gráfico, antes do 25 de Abril, o divórcio era quase exclusivamente civil. 90 e muitos por cento, 98, 99,
sendo que a única possibilidade para os casados pela Igreja Católica era a anulação canónica. A anulação canónica de um casamento católico passava pelo Vaticano, creio eu. De repente, aquilo cai a pique. Se eu tivesse traçado ali uma linha entre o ano 74 e o ano 76, a linha viria por baixo a pique. Aquele ponto isolado é porque passamos 99% dos divórcios serem de casamentos civis para 20% dos divórcios serem de casamentos civis. E isso acontece a seguir ao 25 de Abril, em 75, com a revisão do artigo da Concordato que eu mencionei há bocado. Desde aí, os divórcios de casamentos civis são 40% do total. Portanto, menos agora nos anos mais recentes, em que já se está a aproximar dos 50%. Mas nas últimas décadas, a maior parte dos divórcios tem sido, do 25 de Abril para cá, de 75 para cá, a maior parte dos divórcios são de pessoas que estavam casadas pela Igreja Católica. É um facto. Eu acho que todos estes gráficos que eu acabei de apresentar mostram uma discrepância relativamente grande entre aquilo que as pessoas dizem que são católicas, e depois o que fazem na prática. E agora como é que explicamos isto? Bom, há católicos, como é evidente, há católicos que praticam, que vão à igreja, etc. Estes dados que aqui estão, neste slide, não são do Instituto Nacional de Estatística como os anteriores. Estes dados são da própria Igreja Católica. A Igreja Católica em 1977, 91 e 2001, não tem conhecimentos de dados mais recentes que 2001, fez uma contagem de cabeças na missa. Quantas pessoas cá estão, quantas comungam. Em percentagem da população nacional, em 77, mais 30% da população nacional estava na missa naquele domingo em que a Igreja Católica fez essa contagem. E quase 10% comungaram. Mas isso desceu. Em 2001, a percentagem da população nacional que estava na missa já ia nos 18%. Como eu disse, não conheço dados posteriores, mas não acredito que tenha subido. Hoje provavelmente estará abaixo dos 15%. Num dado domingo haverá 10%, 15%, não sei, é um bocado especulativo, pessoas na missa católica. Quanto aos comungantes, mantêm-se sensivelmente estáveis nos 10%. Quer dizer o quê? Quer dizer que quem fica na igreja, se calhar, é quem leva aquilo a sério. O que, se calhar, é um ponto positivo para a Igreja Católica. Não, sinceramente, é quem não vai para lá só para fazer figura de corpo presente. Bom, então agora vamos lá explicar porque é que o Portugal atual é um Estado laico, que vai ser o ponto 5, e depois no ponto 6 vou explicar porque é que não é um Estado laico. Portugal é um Estado laico segundo a Constituição de 76. Passo a explicar. A Constituição de 76 tem no artigo 41º a liberdade de consciência, religião e culto. Inviolável. Um princípio de não discriminação no número 2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa. Muito bem. Ponto 3º. As igrejas e comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização, etc. Reparem, não se fala em Igreja Católica. A Constituição de 33 tinha aqui a Igreja Católica está separada. A Constituição espanhola e a Constituição italiana dizem a Igreja Católica está separada do Estado. Cá em Portugal não. Não há referência nenhuma nem ao catolicismo nem ao cristianismo na Constituição. Também não diz que é uma república laica como a França, infelizmente. Artigo 4. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião no âmbito da respectiva confissão. Ponto 5. É reconhecido o direito à objeção de consciência. Artigo 13º. O princípio da igualdade. Todos temos a mesma dignidade social e somos iguais perante a lei, pelo menos é esse o objetivo. Ponto 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição sexual, orientação sexual. A orientação sexual entrou lá aqui há uns 15 anos, creio eu. Antes não estava. Artigo 43º. Liberdade de aprender e ensinar. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes religiosas. Número 13. O ensino público não será confessional. Portanto, temos o ensino público não confessional, de acordo com a Constituição. O Estado não pode programar a educação segundo diretrizes religiosas.
há um princípio de igualdade extenso, claro, e a liberdade de consciência está, como eu mostrei no artigo 41, como eu mostrei anteriormente. Portanto, tudo parece estar bem aqui. Temos a separação entre Estado e Igreja, liberdade de consciência e igualdade dos cidadãos, independentemente da convicção religiosa. Parece estar tudo de acordo com os princípios que eu mencionei no início, na parte filosófica da palestra. E, aliás, as leis de revisão constitucional terão de respeitar a separação das igrejas do Estado. É um limite de revisão constitucional, como outros, como a forma republicana do governo e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E podem ser suspensos estes direitos? Bom, a liberdade de consciência e de religião não pode ser suspensa quando houver uma declaração de estado de sítio ou estado de emergência, mas a liberdade de culto pode. Se forem ver lá atrás, o número 1 do artigo 41 diz: a liberdade de consciência, religião e culto é inviolável. Depois, o estado de emergência não pode colocar em causa só a liberdade de consciência e de religião. Agora, no período do Covid, foi posto em causa a liberdade de culto, no sentido em que durante alguns meses não houve reuniões de cariz religioso. As igrejas não realizaram missas ou outras cerimónias de outras confissões religiosas. Portanto, isto coloca a liberdade de consciência e de religião como mais fundamental que a liberdade de culto, que pode ser suspensa e que tem a ver com a associação, com a organização. Bom, porque é que eu digo que Portugal não é um Estado laico? Bom, porque isto que acabámos de ver é tudo muito bonito, mas agora na prática o que tem vindo a ser feito nos últimos 25 anos é muito diferente. E quando digo os últimos 25 anos, isto começa a correr pior a partir de 2001 com a Lei da Liberdade Religiosa. Começou a ser debatida na Assembleia da República, começou a ser debatida assim em 1999. Vem a ser aprovada em 2001. E foi a primeira lei que sistematizou a relação entre o Estado e as comunidades religiosas em Portugal depois do 25 de Abril. De 74 até 2001 não se fez nada nessa matéria. E porquê é que se fez isto nesta altura? Na altura foi repetido muita frase que é necessário separar o trigo do joio. E isto foi repetido por responsáveis da Igreja Católica. E na altura havia grupos neopentecostais, por exemplo, a entrar em Portugal, que era uma coisa que nunca tinha sido vista. Os portugueses não estavam habituados a ver assim pessoas de outras comunidades religiosas que estão à vontade. De qualquer modo, a Lei da Liberdade Religiosa tem aspectos muito positivos. Assim de cabeça, num dos primeiros artigos diz que o Estado não discriminará nenhuma religião relativamente a outra, nenhuma comunidade religiosa relativamente a outra. Ótimo. Diz que o Estado não adota qualquer religião nem se pronuncia sobre questões religiosas. Positivo. Positivo e excelente. Diz que nos atos oficiais do Estado, no protocolo do Estado e nos atos oficiais do Estado será respeitado o princípio da não confessionalidade. Tudo isto está na Lei da Liberdade Religiosa. E eu acho excelente, e quando a Associação República e Laicidade escreve cartas, muitas vezes cita estes artigos da Lei da Liberdade Religiosa, que estão nos primeiros 15 a 6 artigos, que são os princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais da Lei da Liberdade Religiosa estão muito bem. O problema é o que vem a seguir, é que esta lei não foi feita para se aplicar a todas as comunidades religiosas. No artigo 58 diz: esta lei não se aplica à Igreja Católica. Fica ressalvada a concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 1940, o protocolo adicional, que é o tal que permitiu o divórcio em 75, bem como outra legislação aplicável à Igreja Católica. Portanto, o artigo 58 da Lei da Liberdade Religiosa diz que a Lei da Liberdade Religiosa, do ponto de vista dos direitos comunitários, das relações entre Estado e Igreja Católica, não se aplica. Certo? É uma
comunidade religiosa que fica à parte, que tem um documento de privilégio próprio, que vamos ver mais à frente, que é a Concordata, que veio a seguir em 2004. No artigo 37º, cria um escalão de reconhecimento para as comunidades religiosas não católicas, que são as igrejas e comunidades religiosas consideradas radicadas no país. São aquelas que têm 30 anos de presença organizada em Portugal ou que têm, alternativamente, 60 anos de organização no estrangeiro. Originalmente, quando a Lei da Liberdade Religiosa entrou em vigor em 2001, as que foram consideradas radicadas imediatamente foram a comunidade islâmica, a comunidade judaica, a Aliança Evangélica Portuguesa, que já na altura tinha mais de um século de história, embora com alguma clandestinidade no tempo da monarquia, e depois vieram a ser outras. A Igreja Mórmon, as Testemunhas de Jeová já são consideradas radicadas, exato, em Portugal. Portanto, como já tinham mais de 30 anos de atividade organizada em Portugal, foram reconhecidos como comunidade radicada. E depois há uma lista no site da Comissão de Liberdade Religiosa em que estão lá 90 e tal comunidades religiosas que hoje em dia são consideradas radicadas e que já incluem a União Budista, a comunidade hindu e depois imensas pequenas igrejas evangélicas que até podem existir só a nível local, mas que têm décadas e décadas de funcionamento. As comunidades religiosas que não são a católica nem as radicadas inscrevem, adquirem personalidade jurídica pela inscrição no registro das pessoas coletivas religiosas e são referidas na lei como as comunidades inscritas. Agora, isto significa, na prática, que há certos direitos. O Estado reconhece um certo estatuto à Igreja Católica, depois às comunidades religiosas radicadas e depois às inscritas. Portanto, há 3 níveis de reconhecimento diferente pelo Estado a partir desta Lei da Liberdade Religiosa 2001. Concretamente, no primeiro nível, a Igreja Católica tem a Concordata, veio a ter em 2004, e a Concordata em 1940, como vimos, ficava ressalvada. Embora a Lei da Liberdade Religiosa não se aplique à Igreja Católica, a Igreja Católica nomeia diretamente 2 membros da Comissão de Liberdade Religiosa, que é a comissão que depois decide quais que igrejas é que são consideradas radicadas ou não. E tem 2 lugares também na Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas, que é a comissão que gera aqueles programas que existem na TV pública e na rádio pública, que são o espaço das comunidades religiosas. As comunidades radicadas também podem estar nessa Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas, podem celebrar acordos com o Estado, podem ter casamentos reconhecidos pelo Estado, e isso existe, há 150 a 200 casamentos por ano que têm a ver com essas comunidades religiosas não católicas, e indicam 3 membros podem vir a pertencer à Comissão de Liberdade Religiosa ao Estado. A Comissão de Liberdade Religiosa tem 11 membros. O presidente é nomeado pelo Conselho de Ministros. Há 5 especialistas no fenómeno religioso, geralmente académicos dessa área, que são nomeados pelo Ministério da Justiça. Depois há 2 que são nomeados diretamente pela Igreja Católica, e as comunidades religiosas radicadas indicam nomes ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça escolhe de entre esses 3 nomes. Portanto, há uma única confissão religiosa que indica nomes diretamente para a Comissão de Liberdade Religiosa, que é a católica. As comunidades inscritas no meio disto têm os direitos gerais de liberdade religiosa, não têm estas coisas de pertencer à Comissão do Tempo de Emissão, etc. Tem os direitos gerais de liberdade religiosa, incluindo as isenções fiscais e também, em princípio, o direito de terem educação moral e religiosa na escola pública, embora isso seja difícil, porque as condições em que a Lei da Liberdade Religiosa reconhece às comunidades religiosas o direito de terem turmas na escola pública é diferente.
a concordata de 2004 tem sido lida como obrigando a que as escolas obrigatoriamente ofereçam educação moral e religiosa católica. Portanto, a educação moral e religiosa católica na escola pública é considerada de oferta obrigatória e frequência facultativa. As comunidades religiosas não católicas, para formarem uma turma na escola pública, têm que ter um número mínimo de alunos, que a comunidade católica não tem que ter esse número mínimo. Parte-se do princípio que à partida terão sempre. Portanto, a própria lei da liberdade religiosa é um regime de discriminação. Concordata 2004. 2004 veio a seguir a 2001. Portanto, neste período reorganizou-se em democracia a relação entre o Estado e as comunidades religiosas. A Igreja Católica pode livremente criar, modificar ou extinguir, nos termos do direito canónico, dioceses, paróquias e outras jurisdições, e a República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica dessas jurisdições. Se nós aqui que estamos todos nesta sala quisermos formar uma comunidade religiosa, temos que escrever os estatutos e vamos ao registro da Comissão de Liberdade Religiosa. A Igreja Católica não. Quando forma uma estrutura qualquer, notifica ao Estado que fez isso. Tem esse privilégio. Os professores de religião e moral católica são nomeados ou contratados, transferidos e excluídos do exercício da docência e da disciplina pelo Estado de acordo com a autoridade eclesiástica competente. Bom, o regime da religião e moral católica, como eu estava a dizer há poucos minutos, é diferente do regime das outras confissões religiosas. Os professores de educação moral e religiosa católica entram nas escolas nomeados pelo bispo da diocese em que a escola se situar, e os professores de educação moral e religiosa católica podem eventualmente dar outras disciplinas se tiverem competências para isso, e podem eventualmente até chegar a chefes a diretores de agrupamento escolar. Portanto, alguém que entrou no sistema público por nomeação da autoridade eclesiástica pode vir a liderar um agrupamento escolar do Estado que é laico. É assim. E a definição do conteúdo do ensino é da competência exclusiva da autoridade eclesiástica. O artigo 22 mantém a concordata de 1940, ou seja, continuam com afetação permanente, é o termo, ao serviço da Igreja, edifícios que são monumentos nacionais ou de interesse público. Isto é o caso do Mosteiro de Jerónimos, como eu já disse mais atrás. O Estado faz a conservação, reparação e restauro. A Igreja incumbe a sua guarda e regime interno, eventualmente, designadamente, o respeito ao horário de visitas. Isenções fiscais. O regime de isenções fiscais que a concordata cria para a Igreja Católica também é diferente daquele que existe para as outras comunidades religiosas. Estão isentas de qualquer imposto ou contribuição geral às dioceses e demais jurisdições eclesiásticas, impostos sobre os lugares de culto ou outros prédios, ou parte deles diretamente destinados à realização de fins religiosos, instalações de apoio direto e exclusivo às atividades com fins religiosos, os seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação eclesiástica ou ao ensino da religião católica. Isto não são só os templos, são os seminários, são instalações de apoio. O que é que se define como uma instalação de apoio? Isto é o que está na concordata, depois como é interpretado pelo Ministro das Finanças e como o Secretário de Estado faz o despacho, tem vindo a ser alargado progressivamente. A Igreja Católica tem edifícios com atividades lucrativas que, em alguns casos, provavelmente estarão isentos de impostos patrimoniais. Bom, a partir do momento em que há a Concordata 2004 e antes disso a Lei da Liberdade Religiosa 2001, são criadas outras concordatas. O acordo com a comunidade ismaelita, portanto, que é a comunidade islâmica liderada, o termo se calhar não é o mais adequado, para a
comunidade ismaelita é a comunidade islâmica que tem como grande referência o Aga Khan. Fez em 2015 um acordo com o governo português para instalar em Portugal a sede mundial, ali próximo do Marquês de Pombal, e foi concedida a nacionalidade ao Sr. Aga Khan, isenções fiscais bastante alargadas, e a comunidade ismaelita comprometeu-se a ter atividades de assistência social. Portanto, uma mini concordata com a comunidade ismaelita. No mesmo ano, curiosamente, embora já tivesse sido começado a discutir em 2013, no mesmo ano, 2015, aconteceu a alteração à lei da nacionalidade, que agora tem sido discutida nos últimos anos e que é conhecida como a lei dos sefraditas. Esta alteração à lei da nacionalidade permite às sinagogas instruírem processos de aquisição de nacionalidade. Teoricamente, destina-se a que os descendentes dos que fugiram de Portugal durante a Inquisição ou mesmo antes possam adquirir a nacionalidade portuguesa. E na maior parte sabemos que 2/3 das pessoas que beneficiam desta lei são israelitas. Depois há uma percentagem elevada de turcos e brasileiros, que são pessoas que de ligação a Portugal não terão grande ligação, que não falam português, mas se tiverem um processo bem instruído por uma sinagoga, acabam por adquirir a nacionalidade portuguesa, porque em 99% dos casos o Instituto dos Registros e do Notariado tem carimbado o pedido que vem das sinagogas. Portanto, em 99% dos casos, eu agora não quero mentir, já passei por estes números há poucos dias, mas creio que são 60 mil pessoas que já se tornaram portuguesas através da lei dos sefraditas. 60 mil. São dezenas e dezenas de milhares e ainda há mais dezenas de milhares de processos à espera. É uma coisa enorme. São novos portugueses, novos cidadãos que não sei se alguma vez virão a Portugal. Isto tem sido mediatizado, porque depois há casos como o Roman Abramovich, que é um senhor muito especial, e há outros oligarcas alegadamente próximos do governo russo que beneficiaram desta lei. Não sei qual é a ligação que tem com Portugal. Isto foi feito, na altura satisfez uma reivindicação da comunidade judaica, como o acordo com a comunidade ismaelita satisfez outra reivindicação. Portanto, neste período que começa em 2001, acontece aquilo a que eu posso chamar uma deriva comunitarista. O Estado passa a relacionar-se com as comunidades e a dar a cada comunidade religiosa o que ela quer. E é isso que está a acontecer e isto não é laicidade do Estado. Bom, há cargos na República Portuguesa remunerados pelo Estado. O maior grupo são os professores de religião e moral. Como eu disse há minutos, a religião e moral católica é de oferta obrigatória e frequência facultativa nas escolas públicas. Portanto, à partida existem todas ou quase todas. A outra comunidade que tem conseguido ter dezenas, se não centenas de turmas na escola pública é a Aliança Evangélica Portuguesa, através da Comasep, que é a comunidade evangélica. Existem programas de religião e moral aprovados da União Budista e da comunidade Bahá'í, mas na prática eu creio que não conseguem ter turmas. A comunidade evangélica sim tem os números, como vimos na altura dos censos, são a segunda maior comunidade religiosa e tem centenas de turmas aí pelo país fora. Sendo que os estatutos de professores da comunidade evangélica não é o mesmo dos estatutos de professores da comunidade católica, como também já disse. Além disso, há sacerdotes pagos pelo Estado nas capelanias hospitalares, nas forças armadas, nas forças de segurança, nas prisões. Isto, no fundo, vinha do Estado Novo, não foi alterado até 2001. Em 2001, as comunidades religiosas minoritárias tiveram a esperança que fosse alterado, e em 2009 houve um conjunto de decretos que vieram decretos-leis do governo, que vieram regular a assistência religiosa nas instituições do espaço, nas instituições do Estado em que as pessoas ficam confinadas, como os hospitais, as prisões, as forças armadas, etc.
Esses decretos-leis têm todos um princípio que é positivo, que é o princípio da liberdade de acesso. Uma pessoa de uma comunidade religiosa, seja ela qual for, que esteja confinada numa instituição de espaço, tem o direito de que a pessoa da comunidade de receber uma pessoa da sua comunidade religiosa que lhe vá lá prestar assistência. Isto nós não contestamos, como é óbvio, é o direito das pessoas a falarem com alguém da sua comunidade religiosa num momento que pode ser difícil. O que nós contestamos é que, para já, isto não devia ser pago, e é pago, só que só é pago para os de uma certa religião, que é sempre a mesma. E como é que isto foi feito? No caso das capelanias hospitalares, acho que a palavra que lá está é representatividade local. Acho que é isto, estas duas palavras, representatividade local. Se na área daquele hospital a maioria das pessoas forem de uma determinada confissão religiosa, então o capelão que será pago pelo Estado será o capelão dessa comunidade que tem a maioria naquela área a que o hospital se aplica. Pode haver 200 hospitais em Portugal e o capelão será sempre da mesma comunidade religiosa, que vai dar 200-0 às outras. Embora a relação não seja essa entre a comunidade católica e os evangélicos ou os testemunhas de Jeová. Não é essa, mas a lei foi feita, no meu entender, para manter que só haveria capelães católicos. Esse é o meu entender. Nas Forças Armadas é quase a religião católica é quase a religião oficial. Há sacerdotes católicos graduados com as patentes militares, que eu acho que não há necessidade nenhuma. Sinceramente, não percebo para quê. Que a Igreja Católica diga que tem um serviço de apoio às pessoas que estão nas Forças Armadas, é com eles. Que os deixem entrar, acho humano, acho que deve ser feito. Agora, pagarem-lhes e ainda por cima darem-lhes patentes, já é uma coisa completamente diferente. Nas prisões também há capelanias, geralmente católicas. Portanto, de acordo quanto ao livre acesso, somos Associação República e Laicidade contra o pagamento, e depois há a questão dos espaços, que é difícil, porque na maior parte dos hospitais, prisões e quartéis, o Estado herdou do Estado Novo uma capela católica dentro de cada uma destas instituições. E esses decretos de 2009 criaram uma sala, um gabinete, onde as pessoas de outras comunidades, onde os responsáveis de outras comunidades religiosas podem receber pessoas. Continuam a haver capelas. Não houve a tentativa de criar um espaço que fosse adaptável e que servisse para qualquer comunidade religiosa lá reunir. Que há vários países em que há tentativas de fazer isso. Criar um espaço com paredes nuas, em que chega lá uma pessoa e coloca o símbolo católico e realiza-se uma cerimónia católica, chega um evangélico e coloca outros símbolos, arruma a sala de outra forma e realiza outra cerimónia. Isso seria muito mais aceitável que a situação atual, que é uma situação de manutenção de espaços católicos. Isenções fiscais. Como vimos mais atrás, há impostos patrimoniais, há isenções de impostos patrimoniais para a Igreja Católica e para as outras comunidades religiosas. Há a restituição do IVA, que não resulta da concordata, resulta de um decreto de 1990. E a Universidade Católica tem um estatuto próprio, está isenta de todos os impostos desde o tempo em que foi fundada, quando o primeiro-ministro era o Sr. Marcelo Caetano. Portanto, sim, há isenções fiscais e aqui não estamos a falar necessariamente só de templos. A Universidade Católica não é um templo, mas tem isenções fiscais que outras universidades privadas não têm necessariamente. Desculpem, isto era... ok, seguir. Ora bem, subsídios autárquicos. Se a lei de separação do Afonso Costa de 1911 estivesse em vigor, não iria 1 cêntimo para a Jornada Mundial da Juventude Católica. Infelizmente não está nesse aspecto. E a situação que temos é uma situação em que são construídos templos religiosos, são restaurados, em ambos os casos, com subsídios de câmaras municipais e, em outros casos, são doados terrenos. Quase sempre para templos católicos, mas há alguns casos de outras comunidades religiosas que também beneficiam de subsídios autárquicos. A nossa posição da Associação República e Laicidade
embora eu esteja a falar muito da comunidade católica, é por toda a estrutura de privilégio montada que tem, mas o princípio é o mesmo, não defendemos que haja subsídios e doação de terrenos à comunidade evangélica ou à muçulmana ou aos testemunhas de Jeová, ou seja, a quem for. As testemunhas de Jeová não pedem isso. Não. Bom, e já quase a terminar. Neste Estado que constitucionalmente é laico, há cerimónias religiosas em instituições do Estado. Uma que há sobre as comunhões pascais em escolas públicas é um caso, e um caso em que a Associação República e Laicidade já tomou posição muitas vezes. Significa que há escolas, principalmente mais no norte do país, em que na altura da Páscoa entra o Senhor Padre da Terra e realiza a comunhão pascal tipicamente no ginásio da escola. E toda a comunidade escolar é convidada. Alunos, professores, funcionários, auxiliares, é tudo convidado para a missa, numa escola pública. Não sei se marcam falta a quem não vai, mas é uma questão séria. É uma questão séria porque a escola supostamente é para ensinar, para ser cidadão não se tem que ser católico. Também, entre outras coisas, não é? Entre outras coisas que devem ser ensinadas. E realmente não é isso que se faz. Isto é discriminatório, é fazer sentir-se mal as pessoas que não são católicas e estão na escola. É introduzir na escola um cisma que deveria ficar à porta. Lá dentro da escola pública os alunos deveriam ser todos igualmente cidadãos, ou aprenderem a ser cidadãos. E não é isso que acontece quando se levam comunhões pascais para dentro da escola pública. Também há obras autárquicas em que há a bênção das obras. Autárquicas e não só. Autárquicas e não só, mas em autárquicas é mais comum e mais óbvio. E também há universidades em que se realizam missas. Universidades públicas, bem entendido, que realizam missas. E centros hospitalares e as Forças Armadas. Vamos lá ver uns bonecos. Isto é uma escola pública e neste caso em 2019 e é o ginásio da escola e realizou-se uma comunhão pascal. Aliás, está ali escrito comunhão, ali atrás, naquele pano. Jesus ressuscitou no ginásio da escola. Enfim. Na baliza. Enfim, isto não devia acontecer. Não devia. Isto agora, no verão passado, encontramos vários casos destes. Neste caso está ali o padre do lado direito. Era a inauguração do monumento aos antigos combatentes em Miranda do Douro. A senhora no meio de amarelo é a Presidente da Câmara. E na inauguração do monumento está lá o padre para abençoar o monumento. E não é só Miranda do Douro, é também Bragança, também Carraseda de Anciães, também Vila Flor, Alcobaça. Eu tenho mais fotografias destas, mas não vale a pena estar a mostrar todas. Isto é a Universidade de Coimbra. Todos os anos, no dia da Universidade, o reitor e o capelão convidam Vossa Excelência a participar na missa. O reitor da Universidade de Coimbra convida para a missa na capela da Universidade. A Universidade de Évora também faz o mesmo. Isto são as Forças Armadas. Comemorações do 70º aniversário da Força Aérea, com uma missa de sufrágio na sede Beja. Vê-se mal, mas aqui à direita e à esquerda estão elementos das Forças Armadas fardados. Como também acontece em algumas procissões, a PSP desfilar fardada. E quando mete as Forças Armadas e as Forças de Segurança, a questão também ainda é mais complicada, porque eu não sei até que ponto, em organizações tão hierárquicas, as pessoas não recebem ordem para participar. E se podem vir a ter algum problema se não participarem. É complicado. É complicado. E crucifixos em escolas públicas, aquele que se mandou colocar em 1936, ainda as escolas primárias têm lá o crucifixo. Quando recebemos uma carta na associação a denunciar um caso deste, escrevemos para a escola, tentamos que seja retirado, geralmente conseguimos. Aliás, foi uma situação que nós colocámos em causa em 2004, 2005,
e na altura a Ministra da Educação era a Maria de Lourdes Rodrigues. A posição dela foi não mandar retirar os crucifixos, a menos que as pessoas da comunidade escolar dissessem que queriam que os crucifixos saíssem das escolas. Portanto, ela não mandou. Tinham que ser as pessoas a mexer-se e a dizer. Portanto, o Estado recusa-se, o Governo recusou-se, dessa vez como de outras, a assumir a laicidade do espaço escolar. Tem que ser as pessoas a dizer: eu não quero que na escola do meu filho ou da minha filha seja lá um crucifixo. E, portanto, vai ficando. E também há câmaras municipais que ainda têm símbolos religiosos na sala da variação. Neste caso é a Câmara Municipal de Lamego. Mas é a mesma coisa na Câmara Municipal de Viseu e noutras que eu agora não me recordo. E sim. E não acham que tenham que retirar. Enfim. Poder político bem protegido, com símbolo religioso, ou enfim. Bom, terminar. O que é que eu posso dizer? Espero ter-vos convencido que a sociedade portuguesa hoje está muito mais secularizada do que estava há 30 ou 40 anos atrás. As pessoas hoje, na sua vida cotidiana, ligam muito menos importância às indicações religiosas do que ligavam há meio século atrás. A Constituição é uma Constituição que aponta para a laicidade do Estado e que, se for aplicada com rigor, a consequência será essa, mas a prática política e estatal e das autoridades do Estado não tem sido essa. A prática política tem sido uma prática de manter tudo o que vinha atrás e, infelizmente, é nesse ponto que estamos. Vamos abrir agora o período de perguntas e respostas. Alguém que tenha alguma pergunta, que se dirija aqui, por favor, para ficar gravado no vídeo. Alguém tem alguma questão? A minha pergunta é, na realidade, todas estas discrepâncias que acontecem e que falou, porque há discrepâncias entre o que o Estado legisla, mas depois não pratica, até dá indicações contraditórias. Não será porque, na realidade, a população portuguesa é efetivamente uma população religiosa e propriamente religiosa católica, porque isto é... A nossa Igreja vem de séculos e séculos de prática. O nosso país tem 900 anos, não é? Ou por aí. E em que a Igreja teve um peso, a Igreja católica, até porque muitas vezes se diz a Igreja e quase que se parece, a Igreja não há outra, é esta. Não será porque, na verdade, as populações não se questionaram nunca, ou quase nunca, poucas foram as pessoas que puseram em causa, em relação a estas questões da existência ou não existência, no fim de contas, de algo divino. Eu vou até muito mais longe em termos filosóficos, que é das crenças. Pronto, é mais ou menos isto que eu queria dizer. A Igreja Católica existe e permanece, e ora tem mais peso ou menos peso, mas andamos sempre à roda do mesmo, porque para mim a grande questão é o que é isto de acreditar em algo transcendente. O que é a crença? Em primeiro lugar, peço desculpa, acabei de me aperceber que falei 1h30, o prometido eram 45 minutos, fiz o dobro. Desculpem, não era a minha intenção, pensei que falasse mais depressa. Relativamente às suas questões, é evidente que é sempre uma questão interessante o que é a crença, o que é que nos espera depois desta vida, se é que há alguma coisa. Mas essa realmente não é a questão da laicidade. A questão da laicidade é se o Estado tem algum papel a desempenhar nesses assuntos. E eu penso que não. Agora, quando colocou a questão que me pareceu mais interessante, porque é que as pessoas aceitam isto, é uma questão que eu já me coloquei muitas vezes nestes 20 anos da Associação República e Laicidade. Porque é que as pessoas aceitam isto? Eu acho que já aceitaram mais. Eu agora, a propósito da Jornada Mundial da Juventude Católica, assistimos a uma contestação muito grande. As autoridades políticas e religiosas ficaram espantadas
das pessoas não aceitarem aqueles milhões e milhões de euros para construir um altar nas margens do Trancão, e eu começo a encontrar cada vez mais pessoas que querem defender esse princípio que o Estado não gaste dinheiro com as comunidades religiosas. Cada vez encontro mais pessoas com essa perspectiva. E repare, a verdade é que desde o 25 de Abril para cá, a laicidade nunca foi assumida como a política do Estado. E como eu tentei explicar, a partir de 2001 eu até diria que começa a ser pervertido o que está na Constituição. Há países onde é assumida, por exemplo a França. Em França os presidentes falam de laicidade, os ministros falam de laicidade, há leis feitas no sentido de aprofundar a laicidade do Estado. Tem que ser assumido pelos políticos, e sejam de que orientação for, desde que sejam democratas, que a laicidade do Estado é uma questão importante. E isso vai acontecer no dia em que perceberem que os cidadãos, neste momento, já estão a ficar fartos de o Estado não acertar o passo com a sociedade. Porque a sociedade, neste momento, já vai à frente do Estado nesta matéria. As pessoas já se casam pelo registro civil, têm filhos fora do casamento, divorciam-se. As pessoas já são mais laicas que o Estado neste momento. O Estado é que está atrasado, a classe política é que está atrasada. Boa tarde, o meu nome é Jorge Madeira Mendes, embora não lhe diga nada, pois eu não sou uma figura pública. Tinha duas questões a pôr-lhe. Se naquela questão da discrepância entre o que a lei diz e o que o Estado faz, se poderia resumir da seguinte forma: Portugal é um Estado laico de jure, mas não o é de facto. A outra questão era não tão relacionada com o que disse, mas é um detalhe. Quando as pessoas dizem que são católicas e depois dizem sou católico, mas não praticante, apenas porque não vão à missa. E então eu pergunto, então és católico, então acreditas que Jesus nasceu de uma virgem, que Maria morreu virgem, que quando morreu os anjos a levaram para o céu, é o dogma da Assunção, que Jesus ressuscitou e subiu depois aos céus? Acreditas nisso tudo? Não, mas disparado. Ou seja, não são católicos, não são praticantes, nem católicos o são, mas continuam a afirmar que o são. Se aqui não há uma ilusão, na verdade, porque na maior parte dos casos os ditos católicos nem sequer os preceitos do catolicismo que dizem que professam, nem sequer os conhecem. Eu concordo com a sua forma. Portugal é um Estado laico de jure, mas com práticas clericais de facto. Concordo com essa forma. Relativamente às pessoas dizerem-se católicas ou não, eu não me interessa muito que elas continuem a dizer-se católicas ou deixem de dizer-se católicas. Sinceramente não me interessa muito. Interessa-me que compreendam que a Igreja é uma coisa e o Estado é outra. Que aquilo que fazem na Igreja é perfeitamente legítimo, faz parte da liberdade individual, faz parte da liberdade associativa, faz parte da liberdade de reunião. Cá fora é outro mundo. É o mundo que é gerido pelo Estado, que é gerido pela República, e aí deve haver neutralidade em matéria religiosa. Isso interessa mais do que a coerência que as pessoas têm ou não com a comunidade religiosa delas, porque isso é uma questão entre elas e a comunidade religiosa. Se uma pessoa vai à missa e comunga e não cumpre cá fora nenhum dos preceitos da Igreja Católica, isso é um problema em que eu não me meto, porque acho que não tenho nada com isso. Acho que as pessoas que pertencem à comunidade dessa pessoa podem ter alguma coisa a dizer, mas eu não. Não tenho nada a dizer a esse respeito, não sou católico e acho que o Estado também não se deve meter na relação entre o crente e a sua comunidade religiosa. É assim, hoje, bom, em primeiro lugar, Manuel Reis, eu aprendi muito com a sua exposição, nomeadamente desde as Constituições antigas. Hoje, no Jornal Público, há um texto que pode ser interessante em relação ao nosso tema, que é o provedor do Público José Alberto Lemos,
que aborda num texto, num artigo, sobre laicidade ferida, interrogação, talvez, pluralismo ferido, certamente. Isto é a propósito de um comentário de um artigo de jornal em que se colocava a pergunta, saber se o apoio à jornada era uma questão constitucional ou não, e acho que vale a pena este artigo. Em relação à sua exposição, a questão que eu gostava de lhe colocar era assim, no fundo, há sempre uma influência das convicções religiosas sobre as práticas políticas. Esta, do ponto de vista da história que apresentou excelente, tem havido cada vez mais uma secularização, portanto, no sentido da laicidade. E a questão que se põe é, e a sua referência aos tempos atuais e às jornadas que estão agora a correr são evidentes disso, é saber se as convicções religiosas não terão sempre uma intervenção mais ou menos explícita e mais ou menos, digamos, evidente nas orientações políticas e nas escolhas políticas. Isso aconteceu, por exemplo, na questão da lei da gravidez, não é? Da interrupção voluntária da gravidez, aconteceu e vai acontecer na questão da eutanásia e está acontecendo nas Jornadas Mundiais da Juventude. A questão que eu lhe coloco é a seguinte: do seu ponto de vista e do ponto de vista da associação, a separação devia ser radical entre as questões civis e as questões religiosas. Devia ser radical. E na prática, será que não podemos admitir que o Estado poderia definir uma lei em que os eventuais apoios fossem a igualdade de circunstâncias entre as várias convicções religiosas? E o que mostrou que a católica continua a ser privilegiada nesse aspecto, não o objetivo não seria reduzir esse privilégio da católica e não exigir a radical separação. É um pouco a questão. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer-lhe não apenas a questão, mas chamar a atenção para esse artigo do Público, que eu ainda não tinha dado conta e ninguém me tinha dito, e vou procurar. Em segundo lugar, há uma diferença entre o que é a laicidade estrita, que chamou radical, mas eu não diria, e o que é, vá lá, a multirreligiosidade ou o multiconfessionalismo. A sua pergunta ia no sentido do Estado financiar todas as comunidades religiosas, por hipótese. Repare, na maior parte do território nacional, eu acho que vai dar ao mesmo. Eu acho que vai dar ao mesmo porque o princípio da laicidade, estritamente, é que o Estado não tem que apoiar a religião. O Estado tem que apoiar a saúde, o desporto, a cultura. São atividades para todos. São atividades que não têm necessariamente uma carga ideológica à partida. Há cinema conservador, há cinema que não é conservador, por aí fora. O desporto é para todos. A religião não. A religião é uma coisa de comunidade e, portanto, não deve ser apoiada pelo Estado. É uma coisa que separa os cidadãos dentro da comunidade e, portanto, não deve ser apoiada. Portanto, para responder à sua pergunta, não. Nós, Associação República e Laicidade, não somos a favor de que se apoiem, por hipótese, comunidades minoritárias a par da Igreja Católica. Aliás, na maior parte do território nacional seria a Igreja Católica a ser apoiada. Seríamos a favor, e sim, tomámos posição quando foi do caso quando se pôs a hipótese da Câmara Municipal de Lisboa financiar uma mesquita ali para os lados da Mouraria. Nós tomámos posição contra a Câmara Municipal de Lisboa financiar a mesquita da Mouraria. É o mesmo princípio que aplicamos à Igreja Católica. Não há razão para não aplicarmos também. Seríamos a favor que houvesse uma lei que fosse mais longe do que a Constituição que temos atualmente e que dissesse que o Estado não financia, não sustenta, não subsidia culto algum. É essa a minha posição. A história dos 80% é tudo muito giro, estava no census, mas eu esta semana ouvi um aproveitamento político dos 80% de católicos em Portugal para a jornada da juventude. O Carlos Moedas disse, temos 80% de católicos, pronto, logo, etc. Portanto, isto é um aproveitamento político de uma coisa, e é um pouco naquilo que disse de ser um bocado o default, se calhar, do português. Sim, sou católico, pronto, sou batizado, bolas, pronto. Não me considero católico, mas é assim, toda a gente com a minha idade quase certeza que é batizada,
haver raras pessoas que não o sejam. E, portanto, o default é dizer no censo, eu não disse, no censo eu disse que não era católico, não tinha religião, coisa assim do género. Mas, possivelmente, as pessoas quando não têm, ou antes, não é não ter consciência, não ligam muito a este tipo de questão, também não dão a importância, se calhar, que agora isto está a ter, especialmente com as jornadas. Não foi bem uma pergunta, foi mais um comentário, não é? As pessoas, como disse, por default, por omissão, parte-se do princípio que um português é católico, mas e católico torna-se aquela coisa de ter sido batizado. Só que isso é uma concha sem nada lá dentro. Acaba por ser, porque ser católico tem que ser um bocado mais sério que isso. Eu não estou em posição de dar lições do que é ser católico, porque eu sou dos que não são batizados sequer. Portanto, também não posso dar lições a ninguém do que é ser católico ou não é. Mas sim, eu acho que as pessoas não pensam muito nisso, e mesmo que se tenham afastado da igreja e que não liguem nenhuma, continuam a dizer-se católicos. Agora, o que é que estão a dizer? Não sei bem. Resta-nos dar por concluído então este evento, agradecendo ao Ricardo Alves a sua participação e a sua palestra. Muito obrigado.